Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conhecer melhor o projeto Come Along 7 da Raiz Editora e é também a equipa que o concebeu. Vamos fazê-lo através de uma seleção de perguntas recolhidas nos últimos meses em escolas de todo o país, junto de centenas de professores, esperando assim respostas que possam clarificar todas as dúvidas. Vamos conhecer a equipa. Connosco temos as professoras Edith Frias, Paula Aires, Anabel Reis Alves e Ana Isabel Almeida. Edith Frias é autora de 4 projetos escolares de terceiro ciclo, um deles em coautoria com Paula Aires. Anabel Reis Alves é diretora pedagógica de uma escola de línguas e especialista em gamificação, no uso de tecnologia para promover a literacia digital e na aprendizagem baseada em projetos. Ana Isabel Almeida colabora com a linha de investigação em Content and Language Integrated Learning. Ajudem-me. Clel, obrigado. Clel. Na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Depois desta extensa introdução, vamos então dizer primeiro olá. Olá, bem-vindas. Obrigada. E vamos começar com as perguntas. Agora que eu já sei dizer Clel. Pronto, a primeira pergunta chega-nos do agrupamento de escolas António Gedeão, em Almada, e a pergunta é feita pela professora Filomena Camacho. Até que ponto foi a vossa preocupação para que o manual não tivesse conteúdos datados, uma vez que a adoção dos manuais é por 6 anos? Sou eu? Sim. Bem, de facto foi a nossa preocupação, porque também somos professoras, lecionamos há muitos anos e sabemos que os temas se esgotam e se desgastam e nós estamos muito cingidas às temáticas que nos são impostas pelas metas curriculares. Temos temáticas como o trabalho, a família, que são dadas desde o segundo ciclo, exaustivamente dadas e que, quando chegam ao 7º ano, são repetidas e não são nada estimulantes para os alunos. Sim. E nós entendemos que, de facto, a escola não é só o lugar do conhecimento, é um lugar também de amadurecimento, de pormos o aluno a ter um pensamento crítico. E então o que nós fizemos foi pegar nessas temáticas e dar-lhes, de facto, interesse, torná-las mais apelativas. Por outro lado, fugimos daquilo que nós achamos que é efêmero, porque hoje em dia a cultura juvenil, o que hoje está aí, amanhã já não está. Para o ano já é outra que já está alta, Exatamente, não é? o mesmo com trailers, portanto tivemos muito cuidado, quer na seleção das fotografias, das imagens, quer na seleção dos nossos vídeos, dos nossos clipes, procurando sempre fugir das celebridades e de trailers que hoje estão na moda e amanhã não estarão. Com certeza, porém, de que eles serão do agrado de todos e que vão agradar não só alunos, mas também aos professores, que vão estar 6 anos com o manual. São temáticas intemporais porque apostamos nos valores, e valores como a cidadania, ajudem-me, o respeito pelo outro. Valores que não são efêmeros, não é? Não são Continuam. efêmeros. Claro. Que esperemos que daqui a 6 anos estejam válidos Sim, ainda. exatamente. Sim. É. Sustentabilidade. A sustentabilidade, exatamente. Muito importante. Muito importante. E que são transversais ao projeto. Onde quer que nós tenhamos investido, seja no projeto, seja no workbook, seja nos recursos digitais, está sempre presente e levamos sempre o aluno a refletir, a ter um pensamento crítico e que seja também, que vai ao encontro daquilo que se faz hoje em dia nas escolas, que é envolver os alunos nessa dinâmica da ecoescola, dessas responsabilidades que temos enquanto cidadãos também. Portanto, É a casa da cidade. nós, em todas as unidades, temos essa preocupação e, portanto, estamos certos que serão conteúdos que não terão qualquer... Não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. Muito bem, muito obrigado. Vamos então passar para a segunda pergunta. De Leiria, da Escola Básica 2-3 Dom Dinis, recebemos várias perguntas do professor Luís Silva. Então, face ao já famoso projeto Maia, e nomeadamente às rúbricas de avaliação, como pensam as autoras ir dando resposta a essas novas necessidades no âmbito das different skills? Se quiserem, podemos separar esta pergunta em várias, porque de certa forma, porque são 4 perguntas. Vamos começar aqui. Vou repetir a pergunta então. Como pensam as autoras ir dando resposta a estas novas necessidades no âmbito das diferentes skills?
Ora bem, o projeto Maia, efetivamente, é um projeto que agora é extremamente falado e que irá ser posto em prática na maioria das escolas a partir do próximo ano letivo, o que não quer dizer que seja novo, porque nós, professores, já utilizamos essa pedagogia de avaliação, mas com nomes diferentes. Portanto, o projeto Maia visa precisamente a avaliação pedagógica dos alunos de uma forma ligeiramente diferente, através de rúbricas, e para isso, efetivamente, e respondendo à sua pergunta, como é que nós abordamos isso no manual, portanto, nenhum manual está planeado para ter o projeto Maia incluído. O nosso está, porque nós temos efetivamente imensas rúbricas que serão extremamente úteis para a utilização desse tipo de avaliação. Por exemplo, tanto como fala dos skills, speaking, reading, listening, todas as atividades promovem a autonomia, portanto, inclusivamente através de project work. O que é o project, através dos trabalhos de projeto, os alunos podem aprender a saber estar, a saber fazer. E é isso que promove precisamente o projeto Maia. Essas rúbricas também vão permitir que seja dado um feedback ao professor do que o aluno já conseguiu ou ainda não conseguiu atingir. E nós temos isso, temos variadíssimas grelhas de avaliação, ou melhor, grelhas de reflexão, de autorreflexão para o aluno, que o professor, se quiser, poderá utilizá-las e o aluno poderá elaborar até um portfólio com todas essas grelhas relacionadas com as diferentes skills. Inclusivamente, damos indicação ao aluno, por exemplo, no workbook temos uma grelha de autorreflexão que servirá de um mini portfólio, através de uns ícones, e quando o aluno vê que ainda não atingiu algo relacionado com aquele skill, então nós damos a indicação da página, do número da página, portanto remete que o aluno vá para essa página aprender. Mais importante, que transmita ao professor: eu ainda não consegui fazer isto e eu ainda não consegui atingir isto. E depois os nossos trabalhos de projeto, portanto todos os recursos que temos, tanto de CLIL como de Project Work, são uma forma excelente porque o projeto Maia inclui a autonomia e flexibilidade curricular e todo o nosso projeto está pensado na autonomia e flexibilidade curricular. Portanto, e sendo assim, efetivamente, o nosso projeto tem tudo para ser incluído no projeto Maia, sem dúvida alguma. Muito bem, muito obrigado. Eu vamos dividir todas estas perguntas, ainda também do professor Luís Silva. Como se orientam os alunos para que o deles se espera em termos de desempenho em apresentações orais e outras? Ora bem, a nível das apresentações orais, efetivamente é um dos skills, não é? A competência oral, que é mais difícil trabalhar em sala de aula, principalmente com turmas heterogéneas e com turmas muito grandes. Nós temos, tal como preconiza o projeto Maia, atividades de desenvolvimento da produção oral, da interação oral, altamente orientadas, passo a passo. Portanto, o aluno é sempre orientado para o que vai perguntar, as possibilidades de resposta, através dos vários recursos, das speaking cards, das speak-up activities, da gamificação, que temos imensas atividades lúdicas em todo o projeto. Portanto, a gamificação também são ótimas para promover a comunicação oral. E, efetivamente, portanto, sempre orientadas. O aluno nunca tem, nesta fase é difícil o poder da abstração e, como tal, nós sabemos isso porque já damos aulas há 30 e tal anos. Portanto, vamos dando sempre as linhas orientadoras ao aluno e ele nunca se sente perdido. E o professor servirá como facilitador, orientador da atividade que estão a realizar. Muito bem. Eu iria seguir para a próxima pergunta, mas de certa forma já respondeu, que é como se agilizam processos
Lá está, agilizar o processo é, efetivamente, como disse, já respondi, é fazê-lo passo a passo. Portanto, com todas as indicações. Para o professor temos as remissões todas, as indicações todas, inclusivamente o professor está munido nos recursos de soluções, sugestões extra, de como abordar essas atividades, esses recursos, para explicar aos alunos. E, portanto, através do trabalho de pares, de grupos, portanto, é extremamente simples pôr os nossos alunos a comunicar, sem dúvida. E a última pergunta do professor Luís Silva, até que ponto o docente tem material e atividades concretas que possa desenvolver? Ora bem, o professor tem atividades concretas, reais, no manual, no workbook, nas speaking cards, no project work, nas fichas CLIL, porque, como disse, as fichas CLIL não são destinadas de forma alguma só a escolas que tenham um projeto CLIL ou bilingue implementado, mas sim a todas as escolas do país, porque todas as escolas trabalham com autonomia e flexibilidade curricular. Todas as escolas precisam de um projeto curricular de turma, de um projeto curricular de escola. Portanto, isso permite que o professor tenha sempre tudo o que necessita ao seu dispor, sem ter que andar a procurar na internet, noutros recursos, noutros manuais, etc. Muito bem, muito obrigado. Seguimos então para a próxima pergunta, que vem da professora Alexandra Quitério, da Escola Básica 2-3 Vasco Santana, em Odivelas. A abordagem aos conteúdos feita no projeto contempla as aprendizagens essenciais, o perfil dos alunos e os domínios de autonomia curricular? Sem dúvida. Primeiro, é um manual certificado e, portanto, passou já pelo crivo, obviamente, da certificação. E, pegando um pouquinho no que a Edith já disse, o professor vai encontrar em cada página, no Teacher Plus, nas informações exclusivas do professor, elencadas todas as aprendizagens essenciais e, portanto, todos os possíveis domínios, principalmente através da nossa remissão para os nossos projetos e também para as nossas fichas CLIL, vão ver que todas elas estão lá e foram concebidas numa perspectiva de, primeiro falando um bocadinho do perfil do aluno, que também está lá elencado em cada página. Estamos a trabalhar o comunicador, estamos o investigador, o conhecedor, e depois então os nossos projetos e as nossas fichas CLIL que vão fazer a ligação exatamente a esses, portanto, aos domínios das DAC, neste caso, e que são... Para nós foi um grande desafio, mas também foi muito entusiasmante porque nós não nos limitamos apenas a olhar para as aprendizagens essenciais do inglês. Nós fomos mesmo às de ciências, de geografia, de história e tentamos verdadeiramente criar pontes entre as disciplinas, criar portanto, é uma abordagem verdadeiramente interdisciplinar e que os professores de história, geografia, educação física, aliás, todas as fichas têm indicação de quais são as disciplinas para as quais foram feitas ou foram pensadas para. E, portanto, há sempre essa transversalidade dos materiais que achamos que é essencial e que, já aquilo que disse a Paula e a Edith, nos próximos 6 anos é esse o percurso que os professores vão ter que percorrer. É olhar para a disciplina de inglês, que é uma disciplina de uma língua, e fazer a ponte para as outras disciplinas. Este é o desafio dos professores e nós, já sabendo disso, quisemos investir muito nisso, verdadeiramente com uma metodologia, passo a passo. A professora só tem que seguir, ler a ficha do projeto, do CLIL, da ficha CLIL, e, portanto, obviamente, preparar a parte logística, porque isso já não podemos fazer, infelizmente, e colocar os alunos a trabalhar. Muito bem, muito obrigado. E seguimos para Matosinhos, para o agrupamento de escolas Senhora da Hora, e a pergunta da professora Rosa Almeida. O novo projeto trabalha as 4 competências, Reading, Writing, Speaking and Listening, e de que forma o faz? Sim, teria que mesmo trabalhar, porque nós, ao aprender uma língua, não podemos separar. Cada unidade trabalha tanto os reproductive skills, portanto, o reading e o listening, como o productive skills, que é o writing e o speaking.
Ora bem, no o reading, todas as unidades, pois claro, têm reading bastante orientadas, não são readings muito compridos, seguem a orientação do Common European Framework para o nível A2. Quando de facto temos assim uns readings um bocadinho mais compridos, eles são separados e os professores podem trabalhar os readings de modos diferentes. Portanto, dá mais uma liberdade ao professor, inclusivamente podem utilizar o Jigsaw Reading, não é? Para esses casos. Depois, ao trabalhar o reading, há vários exercícios que vai do geral ao particular, ao mais detalhado e de um certo modo também, se calhar, aquilo que é um bocadinho mais fácil e aquilo que é um bocadinho mais elaborado. Portanto, isso também é uma oportunidade, quando nós temos uns fast finishers na turma, eles podem trabalhar essa parte, enquanto os outros estão a trabalhar nas outras. Depois, portanto, isso é o reading, o listening, tentamos incluir sempre uns listenings que são interessantes, que apela ao aluno. Os writings, temos vários writings que são bastante orientados, mas diria que todos os writings têm sempre um propósito, estão ligados à unidade e podemos dizer que se calhar muitos dos writings são quase mini projects. Porquê? Nós gostamos que os alunos façam o writing em pares ou em grupos, porque aí também temos o peer learning, não é? Eles dão apoio um ao outro. E depois são coisas realísticas, não é só write an email to an English friend, mas não, são mesmo, utilizam os temas da unidade e há sempre um objetivo muito realístico. É concreto, não é? Exatamente, exatamente. Depois, o listening, como a Edith disse, e muito bem, peço desculpa, o speaking, como a Edith disse, é se calhar o skill mais difícil de trabalhar devido ao número de alunos e não são todos homogéneos, não é? Claro. Uns sabem mais do que outros. Nós temos o show and tell, temos o speaking cards, temos o speak-up ficha, as speak-up fichas que podem utilizar como um warm-up no início. Estas atividades de speaking também queremos que os alunos façam em pares ou em grupos, também para dar mais autoconfiança uns aos outros e para, mais uma vez, entreajuda. E depois também temos, por fim, os speaking cards, que é uma ótima maneira de reciclar o vocabulário que eles aprenderam durante a unidade. Também poderão utilizar os speaking cards até mais tarde, não só naquela unidade, mas é sempre bom rever, não é? Fazer a reciclagem. Portanto, podem fazer a reciclagem da unidade 2, da unidade 3, e assim também dá mais autoconfiança aos alunos, porque eles estão a utilizar o mesmo vocabulário e é uma ótima maneira deles fazerem a aquisição desse vocabulário. Claro. Inclusivamente, por exemplo, no Extensive Reading, nós também trabalhamos o Speaking, também trabalhamos o Writing, portanto, sim, os 4 Skills fazem parte de todo o manual, de todo o material, o Extra Resources que nós temos, porque realmente é o essencial, claro, é mesmo a língua, não é? O fluency. Claro. Isso. Muito obrigado. Bem, então, tempo para uma nova pergunta da professora Alexandra Quitério, da Escola Básica 2-3 de Vasco Santana, em Odivelas. Este projeto contempla a diferenciação pedagógica com vista à inclusão de todos os alunos, também já falámos. Já não me deixam dizer nada. Já está respondido. Já. É tudo mais é um sim também. Sim, claro, é um sim, claro. Para além de que nós tratamos essa inclusão, é incluir de facto todos os alunos, não é só os alunos com mais dificuldades, é os mais curiosos. São aqueles que gostam de trabalhar sozinhos, ou são mais autónomos e os menos autónomos, são os que são mais digitais, são os que são mais visuais. Portanto, nesse sentido, nessa acessão da palavra inclusão, nós conseguimos chegar a todos os alunos.
o que para o professor é uma mais-valia, porque nós temos turmas muito heterogéneas. O manual em si também, em termos de produto final, temos fichas de easy level para os alunos com mais dificuldades, que inclusivamente põem o aluno a trabalhar em simultâneo com os colegas. Vou-lhe dar, por exemplo, como exemplo, uma música, não é? Geralmente vem só a música para a turma e o aluno que tem mais dificuldades não se sente capaz de acompanhar aquela música, pois nós temos a música para esse aluno com mais dificuldades poder também acompanhar ao mesmo tempo que os colegas e não se sentir que lhe deram uma ficha para ele estar ocupado, não é? Pronto, e tudo o resto que já foi aqui dito, o trabalho que pode ser desenvolvido em grupo, que vai ajudar o mais tímido, aquele que tem mais dificuldade e que vai ter mais atenção também do professor, porque a turma está dividida e está a ser mais acompanhada pelo professor. Sim, sim. O aluno que pode pedir ajuda ao colega e que não vai certamente também tirar muito partido dessa interação com ele. Portanto, sim, pensamos... Sim. Pensamos, de facto. Acho que também podemos acrescentar que quando pensamos em diferenciação pedagógica, falamos muito, há 3 vertentes, assim muito rapidamente, que estamos a pensar muito nos conteúdos, por exemplo, nos processos e depois nos produtos. E nós aqui no nosso projeto damos possibilidade do aluno há várias possibilidades, que conteúdo é que o aluno quer trabalhar, há sempre mais do que uma possibilidade. Mas um nível muitas vezes de texto, nos processos, como é que o aluno, não só o que é que ele quer trabalhar, como é que ele quer trabalhar. Será no papel, será no computador, nós damos sempre sugestões extra, portanto o professor só tem que adaptar, e o produto, porque o produto final é sempre do aluno, a apresentação, o show and tell. Lá está a inclusão na verdadeira acessão da palavra, não é? Porque geralmente associamos a inclusão só aos meninos mais fracos. Não. Mas não. Mesmo aqueles, os mais ambiciosos, muitas vezes também se sentem excluídos. Sim. E nós damos a oportunidade de ele pedir mais ir além, com o WebQuest, por exemplo. Ser mais autónomo, ir mais além, ser mais curioso e procurar mais informação. Eu fiquei muito no WebQuest. Eu com vontade de experimentar o próprio... porque é que... Ainda podemos fazer... Pode ir ali às fichas aí. Eu já disse isto, eu nasci 30 anos antes do tempo. É verdade. Sim, 30, sim. Bom, então, de Oeiras recebemos a pergunta da professora Luísa Oliveira, da Escola Básica 2-3 de São Julião da Barra. No final de cada unidade existem testes de autoavaliação com correção? Sim, claro que sim. Como já é habitual em todos os manuais, existem. Nós, no final de cada unidade, temos uma ficha formativa com uma caixinha com o nome I Think para os alunos, como falei anteriormente até no Projeto Maia, na autoanálise, pensarem, depois de resolverem as atividades, o que é que eles foram capazes de fazer, onde tiveram as dificuldades, por exemplo. Depois temos também no workbook, temos os testes formativos. E temos essa grande potencialidade que é a escola virtual. Depois ainda não tinha acabado, a escola virtual também. Portanto, ao longo de todo o manual, do workbook, temos sempre as fichas com autocorreção na escola virtual. Há um manancial enorme de fichas de autocorreção também, que o aluno pode fazer. Portanto, nunca esquecemos isso, sem dúvida, claro que sim. E depois também fornecer, tanto ao aluno, até aqui era normal fornecer grelhas ao professor, grelhas para o professor avaliar o aluno. Portanto, a nível da competência oral, da competência escrita, etc. Mas nós agora também temos muitas fichas de avaliação para o aluno, não só para o professor. Portanto, de autoanálise. E isso, com certeza, juntamente com com os exercícios de correção, de autocorreção, quer na escola virtual, quer em papel, sim, temos variados recursos. Muito bem, muito obrigado. Pergunta pergunta da professora Dina Rodrigues, da Escola Básica 2-3 Secundária de Eirens, em Felgueiras. Que materiais estão incluídos no projeto para os alunos com dificuldades de aprendizagem? Já falamos em bastante, mas agora vamos focar assim mais especificamente, porque a nossa abordagem para o nosso projeto foi pensar em todos os alunos, sabendo obviamente que o professor, por norma, terá de prestar um pouquinho mais de atenção, digamos assim, se calhar aos alunos que precisam de um pouco mais de suporte.
Já falamos que portanto, há várias tipologias de exercícios, de atividades no livro, nos recursos também. Partindo e começando um bocadinho do manual, tivemos sempre o cuidado de apresentar, portanto, a sequência das atividades é muito gradual, portanto, vamos começar por uma que seja talvez mais acessível e terminar com um tipo de atividade que já poderá requerer um pouco mais, que neste caso são as atividades, e estou a pensar nas atividades de leitura, que são as atividades de Keep Going, por exemplo, que é para os alunos que terminam mais rapidamente poderem continuar a trabalhar. Mas, por exemplo, temos a nível de, já falamos um bocadinho também da leitura colaborativa, ou seja, em que os alunos trabalham em conjunto, trabalham os textos em conjunto, por exemplo. Temos as nossas fichas de Easy Level, que também vêm sempre referidas na banda lateral para o professor, e estas fichas de Easy Level, e penso que foi a Paula que já referiu, tivemos muito cuidado que fossem fichas em que o aluno estivesse ou continuasse a trabalhar sobre a mesma temática que o resto da turma. Sempre a nossa preocupação com a inclusão. E, portanto, se for vocabulário, se for gramática, sim, ele vai estar a trabalhar, ou ela vai estar a trabalhar sobre a mesma coisa, simplesmente a um ritmo, ao seu ritmo de aprendizagem e ao seu ritmo de trabalho. Mas temos mais, nós queremos que esta nossa aposta muito forte, por exemplo, na gamificação, que já falamos, é muito importante porque há alunos, nós vimos, se calhar, de um modelo pedagógico em que estamos habituados a dar uma tipologia de exercício aos alunos e pensamos que, por exemplo, os jogos, a parte mais lúdica, as atividades lúdicas, podem e vão, de certeza, chegar a estes alunos que, à partida, terão um pouco mais de dificuldade. Mas não só, pensamos mesmo que os projetos, as fichas CLIL, que são uma abordagem completamente ao ensino da língua, poderão mesmo estimular, e isso vê-se até, pronto, não querendo aqui ser demasiado académica, mas há muitos estudos que mostram isto, que muitas vezes temos alunos que em aulas tradicionais, se calhar, têm um pouquinho mais de dificuldade, mas que chegam, quando embarcam em projetos ou um projeto bilingue e que estão noutro ambiente, noutra metodologia de aprendizagem, noutra abordagem pedagógica, são completamente transformados e, portanto, a nossa aposta muito... E não é ser académica, porque eu já testei estes materiais com os meus alunos, que eu tenho turmas de 7º ano, mas mais fracas do que outras, como é óbvio, como toda a gente tem. Já testei estes materiais e resultam lindamente. Principalmente, como a Ana referiu, a gamificação e o Learn and Play, com os alunos com mais dificuldade em aprendizagem, com um ritmo mais lento, funciona lindamente. É fantástico. Até que precisariam de mais ajuda noutra situação, em pares, em grupos e com estas atividades lúdicas e de projeto, e fizeram projetos de flexibilidade curricular fabulosos, baseados nestas orientações, como disse há pouco, e a Ana também disse, porque está tudo orientado muito passo a passo. E ajuda imenso. Muito obrigado, então. E de Lisboa chega-nos a pergunta da professora Ana Carvalho, da Escola Básica 123 Patrício Prazeres. Existirão músicas de apoio para pequenos fill the gaps? Sim, não podíamos não deixar de incluir, não é? Porque nós todos gostamos de música. Nós, de facto, incluímos algumas canções ligadas mais aos temas das unidades, mas, para além do Just Fill the Gap, que tem pouca utilidade pedagógica, nós vamos mais além, não é? Nós, com isso, trabalhamos a pronúncia, intonation, depois poderemos trabalhar a gramática, vocabulário, então ainda mais os chunks, não é? Porque as músicas são muito ricas em chunks e a língua inglesa é muito uma língua memorizada e temos imensos, até que ponto que os miúdos até podem prever o que vem a seguir na canção. Por isso, sim, trabalhamos várias durante o livro. Chunk, pedaço. Pedaços, exatamente, não é? São mesmo pedaços. E agora, a pergunta da professora Eduarda Sousa, da Escola Básica 23 de Grijó, de Vila Nova de Gaia.
Tendo em conta o constante desenvolvimento de novas ferramentas, que recursos digitais estão a pensar utilizar e potenciar no novo projeto? Ora bem, Imenso. isto É muito. bastante importante e muitos, exato. Se calhar não tantos como gostaríamos. Quer dizer, há imensos recursos digitais. Nós podemos dizer que dentro dos CLIL Worksheets e os Projects, nós damos sempre a sugestão dos alunos fazerem ou apresentarem o seu projeto através de várias apps, não é? Portanto, isto tudo para trabalhar o digital literacy, que sabemos muito bem que hoje em dia é bastante importante, não é? E nós muitas vezes dizemos que os nossos alunos são digital natives. Não. Não são. Nem todos. Não são. Eles sabem pouco. trabalhar com as coisas no telemóvel, mas quando vamos assim a coisas realistas, é mais difícil para eles. Portanto, isto é importante, eles trabalham isto. Depois, também temos os EV Quizzes, que muitos professores, se calhar, vão conhecer isto mais de Kahoot, não sei se posso dizer. Mas o que eu acho muito bom é que, por exemplo, eu, quando quero fazer eu tenho que ir ao site e tenho que criar. Nós já fizemos esse trabalho todo. Portanto, temos os EV Quizzes para as diferentes unidades e o professor vai encontrá-los na borda lateral do livro. Teacher Plus. Para além, exatamente, para além do EV Quizzes, também temos EV Stories, que são do género de Insta Stories, em que temos Riddles, Did you know that? Did you know that? Slang words. E depois Phrasal temos que verb. pensar como o nosso livro está na escola virtual. A escola virtual tem Uma potencialidade. Nós já sugerimos, fazemos várias sugestões de jogos, várias coisas que o professor pode utilizar. E depois também temos material que é só do nosso projeto. Mas, para além disso, o professor tem ali plethora de coisas que nunca, não vai ter que usar, certeza. Mas se quiser, Mas estão lá. pode, Estão lá, Não é? Exatamente. Mais Pode do que adaptá-las. É impossível Não, não. e pode adaptá-las em função da turma que tem, dos alunos Claro, que tem. claro. Este ano sugerimos isto para o ano, até já a plataforma é sempre atualizada e, portanto, o professor terá sempre esse acompanhamento. Isso, se calhar nenhum professor vai utilizar na sua totalidade, mas todos os Impossível. professores conseguem, se impossível, calhar, As pessoas conseguem escolher para a sua escola, para o seu projeto de escola, para o seu projeto curricular de turma. Vai haver um manancial de materiais que o professor não vai ficar certamente desocupado. O que o torna, lá está também ao longo de 6 anos, Muito nunca atual saturante e e- bastante Pois, atual. É, pois. E depois a Ana já referiu que nós tínhamos um webquest, mas na verdade temos mais. 2. mais. Três. Temos Três. 2 em projetos. E depois no extensive reading. também temos outro. E são bastante orientados, não é? E o aluno sabe exatamente, e o professor sabe exatamente aquilo que tem que fazer. E é uma ótima oportunidade para os alunos saberem ver qual é a informação que é verdadeira which is fake information, não é? Portanto, são orientados e pronto, é uma mais-valia. Mais-valia. Muito obrigado. Eu ainda continuo a estar com o WebQuest na cabeça. eu agora há 3. Tem que testar, tem que Se vai testar. subindo, daqui a bocado eu saio daqui e vá, adeus, e vou Vai para o webcast. O webquest. WebQuest. Olá. Então, de Cascais, da Escola Secundária de São João de Estoril, recebemos a pergunta da professora Lourdes Vilela. Que tipo de conteúdos digitais vão existir que auxiliem nas aulas síncronas? No nosso manual há sempre a remissão para a escola virtual. Portanto, é esse mundo. Esse Ok. mundo. Inclusivamente também para as aulas síncronas, como nós já referimos no Teacher Plus, a Lesson Plan, por exemplo, o professor sabe muito bem
que com aquela unidade, com aquelas páginas, irá utilizar os recursos digitais X e Y, ou então os recursos que tem, portanto, a nível de fichas de vocabulário, de gramática, etc. Portanto, o professor tem sempre a orientação, E é muito quer para as intuitivo, síncronas, quer para as assíncronas. Sim, mas está perfeitamente a pensar, preparado a pensar em aulas síncronas, claro, claro que sim. claro, sem dúvida. Obrigado. E agora uma pergunta da professora Graça Afonso, da Escola Básica 2-3 Luís António Verney, em Lisboa. Como é que os professores poderão aceder aos recursos digitais do manual? Ora bem, já falamos aqui várias vezes como é que pode aceder aos recursos digitais. É extremamente simples, porque o manual é extremamente intuitivo. Do lado, portanto, as bandas laterais, do lado esquerdo e do lado direito, conforme o caso das atividades, o professor tem a remissão para todas as atividades de todos os recursos que fazem parte do projeto, que fazem parte daquela unidade, daquela temática. Basta clicar e efetivamente aparece logo esse recurso. O professor, quando abre o manual naquela página, sabe que, e depois, portanto, para além dos recursos que estão associados ao projeto, há ainda muito mais outros recursos que a escola virtual tem. E basta clicar. Portanto, basta abrir a página, clicar e também, não só não necessita de o trabalhar online, também pode descarregar, tê-lo offline e, não havendo internet, continua a trabalhar na mesma com estes recursos todos. Tem sempre acesso, não é? Tem sempre acesso. Que é uma grande Portanto, não preocupação falta dos nada. professores. Claro. Era uma grande Até porque a preocupação. internet está constantemente a falhar, ou As os escolas computadores as trabalham escolas, a carvão, não é? E, portanto, podem precisamente... trabalham muitos a carvão, não é? Sim, vê-se, pessoas de fora. E basta mexer um bocadinho no computador e aquilo desliga tudo e vai tudo. Pronto, Na então... escola fuma, sairá. É ali. Exato, é isso tudo. Portanto, também tem acesso offline, o que é extremamente simples. E agora chegamos à última pergunta, que é uma pergunta que engloba todas as outras. Que é nossa. Porquê é que os vossos colegas devem escolher este projeto? Oi, nós vamos começar agora a fazer... Olha, eu diria que é inclusivo, reforçando sempre essa questão da inclusão, da transmissão de valores. Sim, é muito dar ao importante aluno para nós a transmissão de a valores. voice and a choice, uma escolha e uma voz, não é? Exato. É muito dar um voice e choice ao aluno Não é? nos projetos. É um manual extremamente atual. A Paula já falou no início, quando abordou as temáticas do manual. E para além de nós querermos transmitir valores aos alunos também, queremos que os nossos alunos saiam um bocado das quatro paredes da escola, das quatro paredes da casa. Portanto, e os nossos textos permitem um conhecimento global para um cidadão global, que o nosso aluno é um cidadão global, que os transporte, daí o come along, que os transporte para outros sítios. Por exemplo, temos textos sobre Amsterdão, uma cidade ecológica e que desperta o interesse do aluno. Então, como é que eles vivem em Amsterdão? Mas falamos em férias, ok, então vamos até São Francisco. São Francisco, porquê? Vamos ver o que é que tem São Francisco a nível de férias. Portanto, tudo isto para suscitar o interesse ao aluno, mas não só, também para que ele conheça para além daquilo que está habituado a ver nas redes sociais, das conversas dia a dia. Também o cheirinho do trabalho de voluntariado destinado àquelas idades, aos 13 anos, do Habitat for Humanity. Afinal, o voluntariado não é só para os adultos, também é para nós, eu também posso ajudar. O que é que eu Vamos posso fazer ver pela como é que minha eu posso comunidade, não é? O que é que eu posso fazer na escola, o que é que eu posso fazer na comunidade. Portanto, tudo isto que suscite interesse aos alunos, não só, como a Paula disse, falar de pessoas que... Não só transmitir conhecimentos, nem só falar do que está na moda, é de facto obrigá-los a pensar... Sim, sim, a ter isso nunca vai passar. Eu acho que é sobretudo um dos pilares fortes do nosso manual, esse tipo de preocupações que são partilhados por todos nós nas escolas no dia a dia. E nas sessões que temos feito de apresentação temos tido esse feedback, portanto acho que sim, que é um manual
E eu gostaria também de acrescentar, para além daquilo que já foi dito, que é a articulação entre todas as partes do nosso projeto. Claro. Portanto, nós tivemos a preocupação de não ter... sim, de ter bastantes recursos, mas não é só ter a quantidade, mas é haver uma articulação, e já falamos muito aqui das remissões, portanto, da informação para o professor, mas nós escolhemos determinadas temáticas e foram essas temáticas, se bem que por vezes sob perspectivas diferentes, que nós trabalhamos no manual, no workbook, nas fichas CLIL, nos projetos, portanto, todos os outros recursos que nós apresentamos, e isso é muito importante porque estamos a adotar um manual para 6 anos. 6 anos é muito tempo, muita coisa muda, não é? O professor tem que ser muito criativo e as pessoas podem pensar que não, mas um professor é um criativo, porque muitas vezes não tem recursos, ou até porque quer fazer mais do que aquilo que tem, e nós quisemos pensar também nessa qualidade dos nossos professores, ou de ser professor, e portanto um professor que adota o nosso projeto não vai ter, como já dissemos aqui, não vai ter que andar a pesquisar os confins da internet ou perder imensas horas a fazer recursos para o manual que está a adotar, porque uma grande parte já está feita e de acordo com aquilo que se espera. E não têm que recear, porque quando vem chegar o nosso manual com muitos recursos, podem pensar mais recursos, mas não, que eles são de tal forma intuitivos que o professor que estiver a trabalhar a unidade, ele sabe que se clicar ali tem esta possibilidade, portanto, ele ao planear a aula não vai ter que andar a folhear à procura, ele vai ter ali, naquela hora em que está a planificar a aula, toda essa informação e facilmente vai adaptar à sua turma, aos seus alunos. E também porque nós já experimentamos, que é muito importante, já experimentamos várias unidades, como disse, e vimos que resultou muito bem. Muito bem. E fomos melhorando. Portanto, é um trabalho que ao longo destes 2 anos começamos a fazer e depois, olha, afinal isto não serve, vai para o lado, porque experimentamos com os alunos e não funcionou. E assim deu-nos oportunidade, efetivamente, de testar com alunos reais. Não é só de imaginarmos, isto vai funcionar bem e tal, não. Testamos com os nossos alunos. Sim, eu tive uma turma em que apresentei o geocaching e até dos meninos que não estão sempre no fundo da sala e eles todos, ok, this is interesting, não é? E fizemos aquilo e na próxima aula muitos deles vieram ter comigo, eu experimentei o geocaching com o meu pai e nós até encontramos um... Pronto, como digo isso, também, por exemplo, alguns dos projetos, não é? Sim. Projetos pronto, climate change e sustainability, isso tudo que realmente, motivated os alunos. E ainda? E saber mais e fazer mais. E como uma pessoa pode fazer algo. Exatamente. Claro. Não é? E ainda, não é? Last but not the least. Last but not least. Nós, professores de inglês, estamos sempre a ser solicitados para colaborarmos no projeto curricular de turma, no projeto curricular de escola. Exato. E até nisso nós pensamos nos colegas, nas nossas escolas, porque o professor vai poder trabalhar no conselho de turma, com o professor de Geografia, com o professor de História, com o professor de Ciências, com os projetos que temos, com o CLIL que temos, com o professor de Arte, o professor de Educação Cidadania, Física, Educação Cidadania. Física. Portanto, nenhum professor, no fundo, foi esquecido. Todos os professores vão E desde o início está A tranquilo. resposta à pergunta, porque é que os vossos colegas, todos os colegas, não é só os de inglês. Não é só os de Ok. inglês. E Exatamente. desde o início do ano estão tranquilos. Ora bem, vamos trabalhar o projeto curricular, Exatamente. o projeto da autonomia e flexibilidade curricular, mas o que é que vamos fazer? Temos aqui, ora bem, o professor de História poderá fazer isto e tal, porque nós fomos ver os conteúdos das diferentes disciplinas, como disse a Ana. Portanto, estão E com tranquilos. a certeza, porém, de que nos próximos 6 anos irão ter a nossa companhia. Sim. As nossas newsletters, As nossas claro. já estamos a fazer isso há dois anos, a enviar Não é só um material. manual, é uns amigos. Exatamente. Não é? Somos nós uns amigos. continuamos. Nós somos uns amigos, estamos sempre presentes e temos também representantes que vão promover às escolas atividades também e que vão ajudar portanto, em nessas nome atividades, da claro. Raiz, que também teve, de facto, nos acompanhou imenso e nos proporcionou muitas, Todo este trabalho, todo o apoio. Tivemos coordenadores que estiveram sempre do nosso lado e que nos foram, estamos muito contentes e como veem,
motivadas Sim, para... claramente. Tão motivadas que fizemos um projeto muito bom. Eu acho que isso deve acabar aqui. É melhor. Queria agradecer muito às professoras Edith Frias, Paula Aires, Anabel Reis Alves e Ana Isabel Almeida por este bocadinho e estes esclarecimentos. Obrigada. Obrigada também. Este é o Come Along 7 da Raiz Editora e até à próxima. Ou como estamos em inglês, bye bye. Até a próxima. Até à próxima. Come along.